tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Então, como eu falei pra vocês no último vídeo, né? Sobre a depressão, a causa que eu desenvolvi a depressão, né? Porque tudo tem uma causa, né, gente? Ninguém fica doente sem ter uma causa. No caso, depressão, que é a doença do século, né? Essa doença é uma doença maldita, vamos dizer assim. Então, eu descobri que eu estava tendo esse quadro de depressão. Fazem 11 anos que eu estou no tratamento sobre depressão. Nessa caminhada, até para eu chegar ali, para eu saber que eu estava tendo depressão, foi uma caminhadinha longa, gente. Foi mais de 10 anos depois da morte da minha filha. E a única coisa que eu sentia era muita tristeza, muito choro, muito desânimo. Eu não queria sair, eu não queria ver ninguém. Eu trabalhava na época, eu fazia meio período na época, então o que eu fazia? Eu chegava do serviço, fazia minhas coisinhas que eu tenho aqui em casa e corria deitar. Deitar e fechar a porta, eu não queria ver ninguém. E choro, gente. Muito choro nessa hora. Como a gente chora, não sabe nem porque tá chorando. Chora. O tempo todo, choro, 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 choro. Então isso foi indo, eu fui arrastando isso, gente. O que acontece com a gente, eu vou falar por mim, a gente se torna uma pessoa ignorante, no meu caso. Porque eu não conseguia entender porque eu sentia que eu chorava tanto. Já se faziam 10 anos da morte da minha menina, 10, 11 anos, né? Que faz 11 anos que eu trato, então ela já tinha falecido há 11 anos. Claro, gente, que pra mim é como se fosse ontem. Claro que hoje é com uma intensidade menor, a saudade é menos, a dor é um pouco menos, mas tem dia que a gente tá um pouquinho melhor, outro dia tá um pouquinho pior. E nisso a depressão entrou. Entrou, gente, e ela detonou a minha vida. Eu fiquei num estado tão precário, tão lastimável, que quando eu me lembro, me dá até um mal-estar. Então tudo começou com a morte da minha menina. E quando eu descobri que eu estava tendo esse quadro de depressão, foi quando eu desci para a praia. E na volta eu estava vindo, gente, me deu uma vontade de chorar, aquela coisa desesperadora, sabe? Eu pensei, acho que eu tô com medo de dirigir, né? Sabe como é que é, né? A mulher fica um pouquinho mais medrosa, né? Daí não, cheguei e fui pra visitar meu filho, que eu tinha que fui ver meus netinhos. Cheguei no meu filho, tava ruim, incomodada, não tava legal, quis ir embora pra minha casa. Cheguei na minha casa, choro, mas chorei. Gente, parecia que eu ia ter um infarto. Falei, vou morrer, meu marido tava na praia trabalhando. Aí liguei pro meu filho correndo, falei, filho, leva a mãe no médico, que eu preciso, que eu não tô passando mal, vou ter um infarto. Porque a sensação que nós temos é que a gente vai ter um infarto, né? Quem passa por isso sabe do que eu tô falando. É horrível a sensação. Aí meu filho veio e me levou, gente. Quando eu cheguei lá no consultório médico, lá no médico, ele começou a perguntar o que eu estava sentindo. Daí eu comecei a narrar, ele começou a perguntar. Eu comecei a contar para ele a minha história, né? O que eu tinha passado, a perca da minha filha, aquela coisa toda, que a gente fala muito sobre isso. Daí eu comecei a dizer para ele os sintomas que eu estava tendo. Quando ele me disse para mim que o meu quadro era psiquiátrico, aí, gente, abriu um buraco assim, quis que o mundo acabasse. Não entrava na minha cabeça que eu estava tendo uma crise de psiquiatria. Falei, não, eu não aceito isso, eu não quero isso. E eu lutei muito, gente, para entender que eu estava tendo depressão. Como que eu descobri essa depressão? Passei por mais 3 médicos que eu não aceitava, uma opinião só. Mas a gente tem que fazer isso mesmo, sabe? Você está passando por isso? Pede mais opiniões de médico para ver se a causa é essa mesmo, entendeu? Porque não adianta a gente vai lá no médico, você está com isso. Não, nós temos que ter mais opiniões sobre o quadro clínico da gente. Aí eu fui, esses 3 médicos, os mesma coisa falando pra mim, e eu chorando, gente, chorando, tendo sensação que ia infartar, sensação que ia morrer, querendo matar meio mundo, não suportava olhar ninguém, não queria sair, não queria nada. Não queria nada com nada, só queria ficar num canto, parada, só chorando. Até que eu caí na mão de, quando eu tive uma outra crise bem feia, meu marido correu e me levou de volta para a clínica, para o ambulatório. Chegando lá, tinha um abençoado de um médico, que uma benção aquele homem. Aí ele me ficou 2 horas comigo dentro do consultório dele. Aquele homem perguntou tudo para mim, gente. Tudo, desde a minha infância até aquele momento. Aí ele foi contando, eu fui narrando para ele foi me falando as coisas. Ele falou, Sandra, o que acontece com a pessoa quando entra num quadro depressivo? A gente vai fazendo assim, ó. Que a vida não é fácil para ninguém. Todo mundo tem sua dificuldade, todo mundo tem sua luta, a gente está matando leão por dia. Isso aí faz parte da vida, da rotina do nosso mundo. Mas
o que nos leva a ter esse quadro depressivo é o acúmulo das coisas. Então o que ele me explicou? Que o copo vai enchendo, vai enchendo, no caso o meu transbordou. Quando transbordou com a morte da minha filha, com as perdas que eu tive, eu entrei em surto. Foi aonde eu tive o quadro de depressão. Aí o que ele disse pra mim? Pra você, Sandra, você vai ter que se internar. Mas por que eu tive que me internar, gente? Porque antes de eu chegar nessa clínica, eu passei por um psiquiatra antes de eu ter essa crise. Eu passei por um psiquiatra e ele me deu um remédio, e esse remédio me deixou no chão, no fundo do poço, porque eu não conseguia virar nem de um lado e nem do outro. Eu fiquei tão debilitada, tão doente, por causa da medicação errada desse psiquiatra, que eu pensei que eu ia morrer. Falei, agora tá tudo acabado, eu vou morrer, porque o médico me medicou errado. Foi o que esse médico me disse na época, e era verdade mesmo. Ele falou, agora o que vai acontecer, Sandra? Você vai ter que ficar internada para tirar toda essa medicação que está errada no teu organismo, para começar a colocar outra. Gente do céu. Quando ele me disse para mim que eu tinha que ficar numa clínica psiquiátrica, eu falei, doutor, mas eu não tô louca, eu não sou louca. Porque a gente pensa assim, né? Quem fica numa clínica psiquiátrica é só louco. Mas não é não. Não é não, gente. Olha, se você está gostando da minha história, compartilha o meu vídeo, se inscreva no meu canal, dá um likezinho aí, ó, me ajuda aqui esse canal para ele subir, para que eu possa continuar contando para vocês. No próximo vídeo eu vou contar como que foi lá na clínica psiquiátrica, ok? Um beijo!